Fala, meus queridos. E aí, tudo bem? A questão espiritual, lá no Antigo Testamento fala de Miriam, né, a irmã de Moisés, que se macumunou com Arão, né, o grande sacerdote, para reclamar de Moisés. Aí Deus viu aquilo e ficou indignado e marcou uma reunião, né, com a liderança. E nesse momento, ele falou assim: eu falo com os profetas por meio de sonhos e visões. Mas com meu servo Moisés não é assim. Com os profetas eu falo por meio de enigmas, de parábolas, comparações. Mas com meu servo Moisés eu falo face a face. Inclusive, ele já viu a minha forma. Olha que interessante. E aí Deus, ele puniu, né, Miriam, porque ela que começou a intriga. Mas olha que interessante. Deus, ele falava naquela época, assim como ele falou, com os profetas por meio de sonhos e visões, enigmas, parábolas, comparações. Isso te lembra alguma coisa? Me lembra Jesus. Então olha que interessante. A forma como Jesus fala conosco pode-se dizer que é exatamente a forma como Deus falava com Moisés. Jesus falava por meio de parábolas, enigmas para as pessoas, mas para o seu círculo íntimo, ele falava claramente e abertamente. Olha que interessante. Ele revelava o significado das parábolas. Como é que ele dizia? A vós é dado conhecer os segredos do reino do meu Pai. Muito interessante isso. E da mesma forma como Deus falou que Moisés viu a forma dele, Jesus também é a forma de Deus. Jesus é a parte de Deus que pode ser vista, né? Tanto é que, como eu já comentei aqui, se não me engano foi Filipe, que falou assim: Senhor, mostra-nos o Pai, só isso nos basta. E Jesus falou assim: Filipe, mas eu estou há tanto tempo com vocês e você ainda não me viu, não me conheceu. Olha que interessante. Então, Jesus, ele veio e nos transformou a todos em Moisés, em pessoas como Moisés. Às vezes a gente pensa assim: poxa, eu queria ser como Moisés. Não, nós já somos como Moisés em Cristo. Porque em Cristo nós vemos a forma de Deus, como Moisés viu. Falamos face a face com Deus, no caso com Jesus, como Moisés falou. E o enigma e as parábolas ficam para os outros, para aqueles que realmente não têm interesse em criar um relacionamento íntimo como Moisés criou. E Moisés tinha esse relacionamento íntimo por meio do Espírito de Deus que estava nele, estava sobre ele. E Jesus, quando ele subiu, ascendeu aos céus, ele distribuiu o Espírito para todos aqueles que são do Senhor. Compreende? Então, nós temos a capacidade de ter esse relacionamento íntimo, como Moisés teve. Então, sempre que você ler sobre a história de vida de Moisés, lembra disso. Deus não está longe de você, não. Está muito próximo. A pergunta é: você tem interesse? A pergunta é: você faz parte daqueles que ficavam próximos a Jesus e queriam entender o que ele falava nas parábolas, ou era apenas aquele povo que ouvia porque é interessante o que ele falava, ou mesmo até loucura, e simplesmente iam embora? Pensa nisso, tá bom? Grande abraço, que o Senhor te abençoe e até a próxima.